Olá a todos. Meu nome é Albina Ribeiro e eu sou então a gestora de crédito na Decisões e Soluções Guimarães Quintão. E como é habitual, uma vez por semana eu estou um pouquinho aqui convosco neste formato abordando temas que poderão ser-vos úteis. Antes de iniciar então o tema de hoje, eu quero vos dizer que estou muito grata pelo vosso feedback sempre positivo a respeito deste trabalho que temos vindo a desenvolver. Semanalmente as nossas áreas de intermediação de crédito, mediação de seguros e imobiliária apresentam vídeos de esclarecimentos sempre com temas diversificados, atualizados e úteis para as muitas dúvidas que nos vão surgindo. Assim sendo, lembrem-se que podem sempre então contar connosco através do WhatsApp, e-mail, telefone, Messenger, etc. Qualquer meio serve para que possam entrar connosco, entrar em contato connosco. Podemos realizar sessões, reuniões online ou até mesmo por videochamada. O importante é que não deixem de nos contactar e expor todas as vossas dúvidas. Portanto, como diz o bom e velho ditado, não deixem então para amanhã aquilo que podem fazer hoje, está bem? Aproveito então também para vos convidar a subscrever o nosso canal no YouTube, o 360 Quintã, bem como a seguirem a nossa página do Facebook, o Decisões e Soluções Guimarães Quintã, inclusivamente a minha, Albina Ribeiro, Decisões e Soluções Guimarães Quintã. Deste modo poderão assistir então a este e a todos os vídeos por nós já realizados desde abril até agora. Posto isto, vamos então ao tema de hoje, ao qual eu darei ainda continuidade também do mesmo na próxima semana. E hoje eu vou-vos falar das implicações do regime de casamento no crédito à habitação. O regime de casamento tem impacto direto, quer quando pede um crédito à habitação, quer quando ocorre até um divórcio. Pelo que deve então estar preparado em qualquer uma destas situações. Vamos então agora ajudá-lo a perceber como deverá proceder em cada uma das situações. Quando contraímos então um crédito habitação, o regime de casamento tem impacto direto na forma como ele tem de ser pedido no fundo ao banco. Da mesma forma, quando ocorre um divórcio, como é que deveremos proceder? E se vivermos em união de facto, como é que procedemos? Então, com este vídeo e a sua continuação na próxima semana, o que eu pretendo, no fundo, é esclarecer as situações usuais e ajudá-lo a perceber como é que deverá proceder em cada uma das situações, dependendo do seu regime de casamento ou união de facto. Então, quais os regimes de bens para o casamento que se encontram previstos na lei? Se o casal, ou apenas um deles, forem de nacionalidade portuguesa, a lei prevê os seguintes regimes de casamento, regimes de casamento e tipo de bens. Comunhão de adquiridos, que é o mais usual, comunhão geral de bens, separação de bens e ainda existe também outros convencionados, mas união de facto é ainda outro regime convencionado pelo casal e muito usual dentro dos limites da lei. Se não for celebrado um contrato, um acordo no fundo antenupcial, e falarei dele também na próxima semana, o casamento fica automaticamente subordinado ao regime de comunhão de adquiridos, que é o normal de todos. Caso o casal pretenda qualquer dos outros regimes de bens, qualquer dos outros que eu já falei anteriormente, separação de bens, comunhão geral de bens, devem então celebrar uma convenção antenupcial, que esta será lavrada por auto numa conservatória do registro civil ou por escritura pública num cartório notarial. Quando contraímos então um crédito à habitação, dependendo do regime de casamento, assim terá de ser também a intervenção do cônjuge. Para os casados em comunhão de adquiridos, os dois cônjuges deverão ser proponentes no crédito e proprietários também do imóvel a adquirir quando contraem então o crédito de habitação para a aquisição do mesmo. Na eventualidade de um divórcio, deverá ser definido então nas partilhas quem ficará com a casa e também com a dívida, sendo que esse proponente poderá então solicitar ao banco financiador a exoneração de dívida, que significa no fundo a saída do proponente do crédito do ex-companheiro, ex-cônjuge. Sendo que esta situação estará sempre dependente da análise de risco por parte do banco, bem como também da sua aprovação.
Então, e para os casados em comunhão geral de bens, o imóvel a adquirir será propriedade conjunta e os dois têm de ser proponentes do crédito, obrigatoriamente. Sabendo que, em caso de divórcio, de acordo com a lei, nenhum dos cônjuges pode receber na partilha mais do que receberia se o casamento tivesse sido celebrado segundo o regime de comunhão de adquiridos. O imóvel e a dívida deverá então ficar com quem ficar estipulado no acordo de partilhas. E neste caso, então, o outro cônjuge poderá ser exonerado do crédito, caso o banco o aceite. Para os casados em separação de bens, neste regime não há, no fundo, uma comunhão de nenhum bem. A compra de um imóvel e o crédito de habitação pode ser feito a título individual ou em conjunto, sendo que, em caso de divórcio, se o imóvel e o crédito foram obtidos a título individual, não haverá nada para dividir ou exonerar. Se tiver sido adquirido em conjunto, aplicam-se as mesmas condições que no regime de comunhão de adquiridos. Os outros regimes convencionados, nomeadamente a união de facto. A lei permite, no fundo, aos nubentes, no fundo, àqueles que escolham um regime diferente, como é o caso da união de facto, estipulando o que entenderem dentro dos limites da lei, podendo combinar então características dos diferentes regimes que falei anteriormente. Bom, em caso de transferência para outro banco, existem então algumas particularidades que são importantes esclarecer. Quando não existem alterações em relação ao contrato inicial, ou seja, a propriedade do imóvel e os proponentes do crédito são os mesmos, dever-se-á manter igual, ou seja, situação habitual, isto é uma situação habitual no regime de comunhão de adquiridos e em que a compra e o empréstimo são contraídos após o casamento. Quando se efetua a transferência de um crédito de habitação em que a aquisição do imóvel e o respectivo crédito foram realizados quando um dos proponentes era solteiro e na data da transferência já contraiu matrimónio em regime de comunhão de adquiridos, o cônjuge tem de passar a fazer parte do empréstimo, porque no fundo passa a ser uma dívida contraída no decorrer do matrimónio após o mesmo, não é? Podendo passar ou não a ser então também proprietário de parte do imóvel. Sendo que se a opção for dividir a propriedade do imóvel, então haverá lugar ao pagamento de IMT, no fundo, sobre a parte a ser adquirida. Já no regime de separação de bens não existe a obrigatoriedade legal, no fundo, de confissão de dívida ou entrada no empréstimo, nem da aquisição de parte do imóvel, podendo o casal, no fundo, optar por fazê-lo ou não. Bem? É importante também aqui referir que muitos bancos, por questões de garantia ao pagamento do empréstimo, mesmo não sendo legalmente obrigatório, pedem a intervenção dos cônjuges, por ser mais fácil, no fundo, também a aprovação. É mais fácil termos dois proponentes a crédito de habitação, é mais fácil a aprovação conseguir a aprovação de um crédito de habitação quando temos dois proponentes ao crédito, do que propriamente apenas um. A taxa de esforço aumenta quando são dois, né? Portanto, existe ali maior capacidade de financiamento. Então, o que é que eu vos digo? Fiquem atentos. Eu na próxima semana irei explorar cada um dos regimes de casamento, bem como também as suas implicações no crédito de habitação mais ao pormenor, e falar também da parte do divórcio. Partilhe connosco então também as suas dúvidas no decorrer desta semana, pois poderão também ser as dúvidas de muitas outras pessoas. Portanto, ficarei a aguardar durante esta semana também que nos enviem, que me façam chegar, seja nos comentários desta publicação no Facebook ou então depois no YouTube, que nos façam chegar então as dúvidas em relação a isto ou alguma questão que queiram ver esclarecida. E na próxima semana estarei cá, explorarei um bocadinho cada um destes regimes de casamento, falarei um bocadinho mais pormenorizadamente de cada um deles, bem como das suas implicações num crédito de habitação e num divórcio, portanto, e assim sendo, se vocês tiverem algumas questões que queiram ver esclarecidas, poderão aproveitar e fazê-lo, pois eu estarei cá na próxima semana a fazer, no fundo, a esclarecer-vos. Partilho convosco, então, os meus contactos. Deixem-me, então,
buscá-los, não é? No fundo. Vou partilhar então aqui os meus contactos, para que possam então enviar-me as vossas dúvidas, seja pelo telefone, WhatsApp ou até mesmo para esse endereço de e-mail. Eu estarei cá, no fundo, deste lado, à espera que elas me cheguem. Do contrário, claro que sim, falarei na mesma, na próxima semana, dos diferentes regimes de casamento e das suas implicações, tanto no crédito à habitação, bem como quando de um divórcio ou de uma transferência de crédito. De minha parte, eu despeço-me, não sem antes deixar uma palavrinha, e dado que hoje, aqui há uns bons anos atrás, hoje se celebrava o Dia da Mãe, eu não quero despedir-me sem antes pelo menos me dar um beijinho, ou mandar um beijinho muito, muito especial a todas as mães, onde eu me incluo também, a todas as mães por este país fora, um muito especial à minha, claro. E espero que tenham tido pelo menos um dia muito, muito feliz, dado que neste momento ele já estará quase a terminar. Espero que tenham recebido muitas mensagens de carinho dos vossos filhos ou muitos miminhos dos mesmos. Por mim, eu despeço-me, espero que fiquem bem. Temos encontro marcado então aqui na próxima semana, no local de sempre e à mesma hora. Ficarei à vossa espera. Até lá!